Boa tarde. A gente vai fazer algumas perguntas e a gente queria saber a sua resposta em relação a elas. Primeiramente, o que é clonagem? Ok. Sou o professor Pedro Ivo, aqui da Escola João Pedro Cardoso. É uma honra estar recebendo vocês aí como meus entrevistadores. Bem, clonagem é um ser geneticamente igual ao outro, né? Então ele tem a mesma carga genética, o mesmo genoma do que o outro indivíduo. Isso é um clone. Então nós temos na natureza clones, né? De acordo com uma reprodução, principalmente a reprodução assexuada dos seres vivos, onde não tem troca de gametas, material genético. Geralmente uma reprodução assexuada gera um clone, uma reprodução de uma bactéria por bipartição, e outras reproduções assexuadas geram clones, seres geneticamente idênticos. É possível fazer um clone de algum animal, bactéria ou até de ser humano? Sim, a bactéria naturalmente, quando ela se reproduz por bipartição, uma reprodução assexuada, já gera um clone. Mas o que você me pergunta é fazer um clone artificialmente, né? Sim, né? Temos o caso mais famoso aí da ovelha Dolly, no caso, uma clonagem de um animal. Mas o ser humano vem fazendo clone há muito tempo. Como? Com técnicas agrícolas, né? Por exemplo, de enxertia, alporquia. Então são técnicas onde você cria clones, né, uma plantação uniforme com o mesmo material genético. Por exemplo, né, se faz o meu TCC de faculdade foi sobre clonagem de acerola, né, da planta acerola. A planta, por ter um tecido mais simples, um conjunto de células mais simples, você corta um galinho dela e você pode fazer daquele galinho as células se diferenciarem em células de raiz, ou pegar esse galinho e enxertar numa outra planta, né, que nós chamamos de cavalo. Então a parte de cima ela é geneticamente idêntica à dona desse galinho, a árvore onde eu retirei. Então você pode criar várias plantinhas, né, com um tecido de uma planta que eu selecionei. Isso é uma clonagem que se faz para que eu obtenha assim um pomar uniforme, um pomar onde tenha frutos todos os anos, onde você sabe a qualidade daquela planta em termos de resistência de doenças, em termos de produtividade de frutos, porque você selecionou aquele galinho de uma matriz, de uma planta forte, boa, né? Então você consegue, por essa técnica de enxertia, criar várias plantinhas geneticamente idênticas, que vão gerar bons frutos, que são resistentes à doença. Então isso é um clone também. Então são clones, né? Clones com técnicas de plantio. Então, é possível fazer um clone humano? É possível. Eu sou especialista em biologia molecular, né? Fui a primeira turma de especialista molecular do Brasil, e eu posso falar com toda certeza, né, que se fizeram um clone de um animal com técnicas, né, específicas, retiragem de uma célula e depois o material genético da mama de uma ovelha, e com várias técnicas assim, conseguiram gerar um embrião geneticamente idêntico ao seu doador, eu posso falar com toda certeza que sim, né? Mas a pergunta que eu deixo: qual é a vantagem de se fazer um clone humano? Qual seria a vantagem, né? Então nós teríamos que pensar assim: qual é a vantagem de clones, de clonar animais? Talvez um resgate de animais que estão ameaçados de extinção, talvez isso seja uma técnica interessante. Talvez clonagem até mesmo não do ser humano ou do animal inteiro, mas de tecidos ou de órgãos, com a finalidade de doação, né?
doação de órgãos, né, para transplante. Talvez alguma linha de pensamento deve convergir para essa utilidade. Qual é a utilidade de se clonar algo? Né? Vai ter uma vantagem ou vai ter uma desvantagem? Então daí nós entramos no senso da ética, né? A bioética. Voltando a falar sobre a ovelha Dolly. Ela foi feita de uma célula adulta. Então, para fazer um clone, se fosse pegar a célula adulta, o clone também morreria mais cedo, como aconteceu com a ovelha? Geneticamente, né? Fazendo um paralelo de plantas, né? Você pega um tecido já adulto e faz uma técnica de enxertia e clona. Então, vai gerar frutos mais cedo, porque aquele tecido é adulto. No caso do animal, né, foi retirado e ela morreu, se eu não me engano, com uma doença degenerativa, né, que é uma doença que acontece com ovelhas mais velhas, até ela morreu no estado do jovem. Então sim, né, eu acho que tem que melhorar bastante a técnica de clonagens, né, para saber qual tecido, aonde que vai pegar essa célula. Então hoje em dia, eu acho que com o avanço da biotecnologia se tem a possibilidade de gerar clones aí que não, dependendo da onde você pega a célula também, né, gerar um clone que seja saudável, vamos falar assim, que não herde as doenças de um adulto, né, como ocorreu com a ovelha Dolly, que ela tenha mais tempo de vida e venha a ter talvez esses problemas no futuro, no tempo cronológico dela. Mas isso tudo é uma análise, uma pesquisa que se tem que fazer em cima do material. Não pode simplesmente assim, é uma pesquisa nova, né, que tem que se desenvolver, né, tem que ter um investimento nisso em linha de pensamento. Como você acha que a humanidade ela reagiria em relação ao clone? E como o clone se sentiria em relação a isso? Vocês falam clone humano, clone humano. Mas entre nós temos clones. Os irmãos gêmeos univitelínicos, eles são clones. E como que eles se sentem um ao outro? Né? Vocês conhecem algum clone? Algum gêmeo? Eu conheço gêmeos idênticos. Eu tenho minhas sobrinhas são gêmeos idênticos. Marina e Mariana. Uma é corintiana, outra é São Paulina. Uma gosta de macarrão, outra gosta mais de arroz. Como que será? Será que são pensamentos independentes? Né? Será que elas têm desejos independentes? Então, são clones naturais. Naturais. Maravilha? Então, agora, pensando essa minha resposta capciosa, né? Mas, se você pensar assim, fazer um clone, né? Por exemplo, você faz um clone de um grande jogador de futebol aí, mas será que essa pessoa que se desenvolveu, ela tem toda a genética para isso, para aquilo, mas ela tem as suas escolhas, né? Acredito eu que esse clone ele tem uma linha de pensamento própria, né? E como que a humanidade ia olhar ele, né? Talvez a princípio, como foi com os bebês de provetas, né? Onde ocorre uma fecundação in vitro, numa placa de Petri, né? O encontro do espermatozoide e o óvulo, eles fazem não dentro do organismo humano naturalmente, mas eles fazem uma placa de Petri, depois desenvolvem o embrião, e depois pegam esse embrião e nidam dentro do útero de uma mulher, né? E ele vai se desenvolver. Esse é o bebê de proveta, né? Para casais que não tinham problemas de fecundação e fatores. Então, como a princípio houve uma grande polêmica e hoje se trabalha de maneira, creio eu, natural até sobre esse assunto, né? A princípio, tudo que é novidade, a humanidade, né, ela tende a questionar, né, até entrar no comum, né, na normalidade. Então, a princípio temos que ver quais são as vantagens, está ajudando. Então o avanço da biotecnologia, nós temos que ter a linha de pensamento qual é a utilidade para isso. Creio que também temos que sempre conversar bastante
para não sairmos da linha da ética, da bioética. Ok? Você já fez algum clone? Sim. Do que foi? De acerolas, de castanhas portuguesas, de violetas, de plantas. Quando você tira uma folha de uma violeta e põe ela para enraizar, que ela foi enraiza, né, diferencia o tecido, você planta de novo. Aquilo lá é um clone, né, da planta que eu tirei a folha, né? Manjericão, gosto muito de fazer clones de manjericão, né? E vocês já fizeram algum clone? Né? E são clones. Maravilha. É possível fazer órgãos na clonagem? Tem estudos que já desenvolveram alguns tecidos, né, com pele, com essa utilidade, né, de pessoas que sofrem queimaduras, sim. Eles conseguem produzir tecidos, órgãos inteiros, como coração, fígado e tal. Eu acho que está em processo ainda. Mas estão no avanço. Então, professor, foi isso. Muito obrigada. Muito de Me nada. chamou fazer essas perguntas. Tirou várias dúvidas. Muito obrigada. Um prazer, grande prazer. Tamo junto.